gate gate parasam gate bodhiswaha om. Gati Gati, Paragati, Paransegati, Bodhivi, Swava. Com o mantra da sabedoria transcendental que começamos o Mala Pronta de hoje, pois estamos no Templo Zulai, o maior templo budista da América do Sul, fica a cerca de 30 quilômetros da capital de São Paulo e a mais ou menos 80 quilômetros de Itu, pois estamos em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O Templo Zulai a cada ano foi ganhando mais simpatizantes e discípulos, então houve a necessidade de expansão. As obras foram concluídas em 2013 desse contexto agora que temos do Templo Zulai, que são cerca de 10 mil metros quadrados edificados, porém 150 mil metros de área. Estejam bem-vindos ao Templo Zulai. Eu convido a você que está assistindo ficar conosco até o fim da entrevista e visitar o templo mesmo para conhecer, ou quem sabe participar das nossas atividades. O fundador do Templo Zulai, o venerável mestre Xinyin, tem quase 90 anos. Ele fundou 200 templos no mundo todo. No comecinho da década de 90, ele foi convidado para fazer uma palestra e conduzir uma cerimônia em São Paulo. Um casal, o casal Shang, ficou bastante emocionado com a palestra e doou uma chácara para começar um pequeno templo, pequenininho mesmo. E esse local, durante 10 anos, foi o Templo Zulai. Mais tarde, os discípulos perceberam um movimento maior, crescente, de turistas, de jornalistas, estudantes e resolveram se organizar para montar um templo que tivesse condições de representar o budismo chinês no país. Desde então, o Templo Zulai tem sido considerado o maior templo budista da América Latina. Ele tem os traços arquitetônicos da dinastia Tang, auge do budismo na China, aproximadamente 1000 ou um pouco mais, 1000 anos ou um pouco mais. O Templo Zulai está completando 27 anos, a partir da pequena chácara. O budismo ele é originado na Índia há aproximadamente 2500 anos e se ramificou pela Ásia, chega até a China. E na China são 8 escolas. O Templo Zulai, ele pertence ao monastério Fo-Guang-Shan, sediado em Taiwan, que montou os 200 templos no mundo todo e representa 2 destas 8 escolas chinesas. A Chan, que a maioria das pessoas que estão assistindo conhece pelo sotaque japonês de Zen, e Terra Pura. Terra Pura é mais devocional, a recitação, a religião, o aspecto mais litúrgico do budismo. O Chan ou Zen é mais meditação, trabalho e silêncio. Mas o venerável mestre ele resolveu enfatizar a preocupação do budismo com a humanidade. As pessoas pensam que o budismo se resume a uma religião que fica no meio das montanhas, das matas, cabanas, cavernas, os monges são inacessíveis. Na verdade, não. O nosso fundador ele quer o templo com os portões abertos para todo tipo de pessoa que queira conhecer, ainda que por curiosidade, não precisa ser discípulo e nem simpatizante do budismo. E bem próximo das questões humanas. Por isso que o Templo Zulai está muito próximo da capital São Paulo. Apesar da área verde ao redor, estamos a poucos quilômetros da capital. A ênfase é no sofrimento humano. Então, a partir do budismo humanista, o templo se desenvolve com vários projetos, tanto na área social, tanto educacional, na parte cultural. Temos uma presença muito constante em asilos, orfanatos, hospitais, até penitenciárias, a preocupação com a aflição humana. O conceito do budismo humanista, ele pertence ao monastério. Então, aonde houver um templo desse monastério, a ênfase será o budismo humanista. A preocupação com o templo no Brasil, é claro que os brasileiros conheçam, participem e sejam discípulos. Eu sou um discípulo, eu sou mineiro, sou de Juiz de Fora. E a partir de então vai se adaptando às questões culturais do país, ao clima, à alimentação, aos costumes, sem uma perda muito grande, porque o caminho do meio é muito importante. Então o budismo ele tem que nacionalizar, mas o essencial dele tem que ser preservado. Se falar em budismo humanista com exclusão, com discriminação, não está sendo nada humanista.
Então, independente da condição religiosa da pessoa, das crenças ou descrenças dela, condição social, se ela é brasileira ou se ela é oriental, se ela é de outro país, enfim, todos são tratados de igual maneira aqui no templo. Quando o budismo ele é transmitido da Índia para a China, ele sofreu a nacionalização. Por exemplo, essa cultura da celebração do Ano Novo pelo calendário lunar, isso é um costume de vários povos, mas não tem a ver com o budismo, mas foi mantido na China. E pelo calendário lunar, nós entramos no ano do porco. A cada 12 anos é um ciclo de 12 signos. Esse ano seria o ano do porco. Como tudo tem dois lados, tudo tem dois lados. Hoje, por exemplo, está claro ou está noite, vai ficar claro, vai escurecer, ou já está escuro, vai amanhecer, clarear, tudo tem dois lados. Então tem um aspecto bom, é um ano da felicidade, da alegria, propenso a passeios, a turismo, né? Mas também onde as pessoas precisam ter mais discernimento. O porco, por exemplo, é meio confuso, ele não diferencia bem o excremento do alimento. Então é necessário que as pessoas se preocupem bem com o que é adequado e inadequado, o que é certo, o que é errado, porque muito sofrimento surge por causa dessa confusão, dessa ignorância que nós trazemos no dia a dia.